Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, essa semana eu postei um textinho do Osho no meu Instagram que eu retirei da internet, que eu achei bem interessante, né? Porque sempre que eu falo aqui sobre não reatividade, algumas pessoas entendem que não ser reativo significa reprimir a raiva. E controlar a raiva é uma coisa, né? Quando a gente reprime a raiva, a gente tem uma postura, e quando a gente transforma a raiva, a gente tem outra postura. E é exatamente sobre isso que ele fala nesse texto que eu vou ler para vocês agora. Ele fala o seguinte: a sociedade nunca lhe ensina a ser observador. Como o homem reprime tanto e se torna doente? Devido que a sociedade lhe ensina a controlar, não a transformar. Olha que interessante isso. A sociedade lhe ensina a controlar e não a transformar. E o caminho da transformação é totalmente diferente. Por uma coisa, não é uma maneira de controlar de jeito nenhum, é exatamente o oposto. Aí ele fala assim: não há necessidade de expressar sobre outra pessoa porque a outra pessoa é irrelevante. Na próxima vez que você se sentir raivoso, vá e corra ao redor da casa por 7 vezes e depois sente-se sob uma árvore e veja para onde foi a raiva. Você não a reprimiu, você não a controlou, você não a descarregou sobre outra pessoa. Porque se você descarregar em outra pessoa, uma corrente é criada. Porque o outro é tão tolo quanto você, tão inconsciente quanto você. Se você lançar a raiva sobre o outro e se o outro for uma pessoa iluminada, não haverá problemas. Ele lhe ajudará a descarregar e a liberá-la e a passar por uma catarse. Porém, o outro é tão ignorante quanto você. Se você lançar a raiva sobre ele, ele irá reagir, ele irá lançar mais raiva sobre você. Ele é tão reprimido quanto você. Assim, uma corrente é criada. Você lança sobre ele, ele lança sobre você e ambos se tornam inimigos. Eu achei esse trecho bem interessante porque me lembra um outro texto que o Osho conta num dos livros dele, né? Que diz que estava Buda com seus discípulos no entorno e chega uma pessoa do nada, toda reativa e, né, tem uma atitude agressiva com o Buda. Tem certas palavras que a gente não pode falar aqui, né? Enfim, ele é reativo com o Buda. E o Buda não faz absolutamente nada, ele simplesmente não reage, né? E com essa atitude ele mostra para o público dele, para as pessoas que estão no entorno, essa questão da não reatividade, porque quando uma pessoa faz algo para um iluminado, como ele já transcendeu o ego, essa pessoa não consegue atingir o iluminado, porque a gente só pode atingir o ego de alguém quando a pessoa tem ego, né? Mas o ego é periférico, não é essencial. Então, se a pessoa já transcendeu essa dualidade da mente, ou seja, se ela não está mais identificada com o próprio ego, porque ela está acima disso, ela já aprendeu a transformar a própria raiva ao invés de controlar a raiva, essa pessoa não sente raiva. Você pode ser reativo com ela, você pode provocá-la, que ela não vai se sentir provocada. Pelo contrário, o iluminado, ele vai te ajudar a ter catarses para você liberar a raiva. Ele não vai ficar reativo com você. Só que a maioria esmagadora das pessoas não está nesse nível de consciência. Eu assisto muitas séries, né, e eu vejo um comportamento muito recorrente que vai formando o nosso imaginário, que é a infantilidade emocional, né, dos protagonistas, das relações interpessoais mesmo, como as pessoas são infantis. Então um fala uma coisinha, provoca o outro. Aí o outro entra na pilha, se sente provocado e reage. E aí vira uma bola de neve e dificilmente a gente vê em filmes e séries que são importantes para a gente formar uma série de crenças sobre a realidade, dificilmente a gente encontra personagens maduros que tenham inteligência emocional para lidar com situações e limites, né? A maioria é bem infantil, a maioria fica reativa e discute com o outro e quer mostrar poder e quer mostrar que sabe mais que o outro, aí o outro reage. Aí ficam aquelas pequenas discussões que não levam a lugar nenhum, um fica inimigo do outro, um fica reativo com o outro.
E essa reatividade nos lembra da nossa própria realidade cotidiana, que é uma realidade onde existe muita competição, muita disputa de poder, onde um fala uma coisinha aqui, o outro reage ali, uma disputa entre egos. O mentor amigo, inclusive, ele fala uma coisa muito interessante, né? Como ele consegue ver a aura das pessoas, ele fala assim que quando a pessoa tá bem com ela fica com a aura bem amarelinha, né? Aí de uma hora para outra alguém fala uma coisa que ela não gosta, ao invés dela respirar profundamente, não reagir, ter inteligência emocional, que nem o Osho recomenda, dar 7 voltas em torno da casa. Tem um outro texto dele que ele recomenda, toma um banho, né, para você mudar a consciência e não se identificar com a raiva, ou respira e olha para a raiva para você não se identificar com ela. Como a maioria de nós a gente não faz isso, o mentor amigo fala que rapidamente a aura passa de amarelinha e já começa a ficar marrom, porque a pessoa começa a se identificar com a raiva. Então, às vezes uma coisinha, né? Quem nunca passou por isso? Às vezes você tá bem, aí vem alguém e fala uma coisinha até para te provocar, com a intenção de te provocar, porque de alguma forma, quando a pessoa te provoca, ela consegue sugar a sua energia, né? A pessoa fala uma coisinha mínima e você já fica indignado, você quer discutir com a pessoa, você quer mostrar pra ela que não é assim. E muitas vezes aquela pessoa não significa nada pra você, muitas vezes você nem sabe quem é. É porque aquela pessoa atingiu o seu ego. E quando as pessoas atingem o nosso ego, a nossa vaidade, é muito comum que a gente fique querendo se autoafirmar. Então, gente, quando eu falo aqui pra vocês sobre não reatividade, em nenhum momento eu tô dizendo que é pra você fingir que a raiva não existe, você fazer egípcia pra raiva. Não, eu não sinto raiva porque eu sou um ser iluminado, eu sou um ser evoluído. Até parece. Basta alguém falar uma coisinha que você não goste, que você já vira no giraia, você já fica possuído pelo ritmo da ragatanga, né? Já quer descontar na pessoa, já quer reagir. Então a maioria de nós, a gente pode até ter um discurso muito bonito, muito poético, de que somos evoluídos e espiritualizados, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade através da prática cotidiana, nesses pequenos desentendimentos. Às vezes você vai, sei lá, no banco e o atendente é um pouquinho ríspido com você e você já fica assim indignado. Como assim fulano falou comigo desse jeito? Aí você já quer reagir, aí você discute com a pessoa e vira aquele caos, uma bola de neve. E é interessante a gente perceber que a nossa voz, ela tem uma música. E essa música pode nos harmonizar ou desarmonizar. Quando a gente ouve uma música profunda, uma música sacra, favorece uma conexão com algo sagrado. Algo muito parecido acontece, por exemplo, quando o iluminado está falando. Ele está tão conectado com a fonte que as palavras dele são como flechas que atingem o coração do interlocutor, porque ao falar ele está alinhado, está perceptível, ele não está reativo. Algumas pessoas, ao falarem, por terem um tom bélico na voz, elas passam desarmonia para o interlocutor. E a música da voz é uma música de reatividade, que desarmoniza. E é por isso que, ao ouvi-las em geral, muitas pessoas são convidadas, inspiradas também a colocarem para fora a própria sombra, porque aquela música de voz está inspirando essa reatividade. Então é sempre importante a gente se perguntar, o meu tom de voz, a música da minha voz está inspirando o melhor do outro, a luz do outro, ou a sombra do outro? O que eu quero inspirar no meu interlocutor? O que eu estou emanando, né, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou pensando, porque a gente tem também as formas pensamento, aquilo que a gente pensa vai criando uma energia no nosso entorno, né? Então é importante a gente observar esse comportamento diante de uma situação na qual o outro pode ser um pouco hostil conosco, por exemplo, né, porque a nossa tendência é reagir. Mas e se ao invés de reagirmos, como fala o Osho, a gente passasse a agir? Como é que a gente age ao invés de reagir? Quando a gente para, respira, silencia o egão, que é vaidoso. O ego quer revidar, o ego fica indignado. Onde já se viu falar assim comigo? Será que essa pessoa sabe com quem ela está falando? Porque eu não admito,
né? A gente acha que impor respeito é algo que se faz de fora para dentro, e não, é sempre de dentro para fora, é a sua postura, a sua energia, é o seu tom de voz. Você pode se fazer respeitar sem ser reativo, sendo perceptivo, como Jesus nos ensinou, como o Buda nos ensinou, e tantos outros iluminados que são exemplos de compaixão, que são exemplos de uma superioridade moral que serve como modelo. Ainda é difícil para a maioria de nós chegar lá, mas é importante a gente ter um parâmetro para que a gente saiba o que é o ideal. O Chico Xavier, por exemplo, né? Uma pessoa que foi tão difamada e, no entanto, continuou firme e forte na missão, não discutia com ninguém. Ao invés dele perder tempo e energia discutindo em posturas reativas, ao contrário, ele continuava trabalhando e realizando a missão. Ele ensinava pelo exemplo, né? Uma pessoa que era um modelo de compaixão, de generosidade, de evolução espiritual, um nível de consciência elevadíssimo. Então é nesses modelos que a gente tem que se inspirar, em pessoas que já chegaram lá, que já transcenderam a dualidade da mente. Eu sei, gente, é difícil, a maioria de nós a gente tem um ego gigante. Eu falo de mim mesma, quantas coisas eu preciso melhorar. Às vezes eu tô lá meditando, tô ótima, eu ouço uma coisinha que eu não gosto, já fico... né? Eu falo, mas gente, mas eu achei que eu tinha melhorado e eu tô reativa a uma besteira dessa, né? Aí que a gente vê como a gente é infantil e como a gente ainda precisa evoluir. Estamos aqui num planeta de provas e expiações justamente para isso. Então, meu convite para você é assim, quando o outro for reativo, for hostil, não pega a pilha não, é difícil, tá? Você vai ter que respirar profundamente, você vai ter que treinar a não identificação com a raiva. Isso é um processo, não acontece do dia para a noite. Então, quando a raiva vier, vai tomar um banho, muda a consciência. Né, vai fazer uma corrida, uma atividade física, por exemplo, para você poder descarregar e não descontar isso no outro. Porque quando você desconta isso no outro, volta para você, porque o outro é tão inconsciente como você, como falo hoje. Aí ficam dois inconscientes discutindo, não chegam a lugar nenhum, ficam gastando energia à toa, e é uma energia que poderia estar sendo usada na sua evolução, no seu processo de expansão da consciência, no autoconhecimento. A gente tem que ser alquimista de aprender a transformar a raiva em amor. Como fala o Osho, a raiva é o amor que está doente. Claro, no mundo de dualidade não tem como não ter raiva. A gente está aqui justamente para treinar essa não identificação com a raiva. Percebam que transformar a raiva é muito diferente de reprimi-la. Quando você reprime, você finge que ela não está lá. Você está assim, né? Mas você está fingindo que não é com você. Você está pondo debaixo do pano. Aí mais cedo ou mais tarde aquilo vem à consciência com tudo, porque você reprimiu. Sabem aquela frase do Jung, da psicologia analítica? Ele dizia que aquilo que a gente resiste, persiste. Porque não é uma questão de resistência, é uma questão de consciência, né? Não é uma questão de você brigar contra algo, é uma questão de ir além desse algo. É a transcendência, sair do dual e ir pro uno. E a gente não vai poder sair do dual e ir pro uno enquanto a gente estiver identificado com a dualidade do ego, que tá polarizando para cá ou para cá, tá sempre aqui, né? O nosso treino é sair daqui, dessa dualidade, para ir para cá, ó. É isso que interessa. Uno, a conexão com algo maior, a conexão com a fonte criadora. É isso que nos ilumina, que nos ajuda na transcendência. Então, sentiu raiva, sentiu vontade de virar no giraia lá com seu vizinho, com seu tio, com sua avó, com seu irmão, não entra nessa, não pega a pilha, respira profundamente, inteligência emocional, gente. Respira profundamente, finge naquele momento que você é um Buda, tá? Você não vai estar reprimindo, você vai estar treinando a não identificação com a raiva. Aí você olha para a raiva. Então você sente a raiva tomando conta do seu corpo e você está lá como um observador. Quando você toma consciência dessa raiva, ela some. Porque a raiva, a identificação com a raiva, ela é fruto da inconsciência. Quando você observa, você está pondo luz, percebe? Está trazendo consciência. Se você trouxe consciência, a raiva some, não tem jeito. Ela fica ali se você está consciente. Por isso que ele fala que a maioria de nós é inconsciente, porque um fala uma coisa, você já reage. A reatividade é fruto da inconsciência e não da percepção. Por isso que o iluminado não é reativo. Porque ele já transcendeu essa dualidade do ego, entende? Ele pode ser assertivo, é diferente, mas a reatividade é fruto da identificação com o ego. Então, a minha sugestão para você em situações de crise, para, silencia e observa.
Deixa a raiva passar. Depois de 10, 15 minutos ela passa. Aí você pode fazer uma oração para o guia espiritual da pessoa, uma oração para o seu guia espiritual, para limpar essa situação energeticamente. Mas perceba que com essa postura você não jogou em cima do outro, porque se você jogar vai voltar para você. É inevitável. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. É uma lei do universo. Não tem como não ser assim. Emanou raiva para o outro, vai voltar para você. Pode não voltar imediatamente, mas em algum momento você vai pagar essa conta. Então você tem que escolher o preço que você quer pagar. Se você está cansado de ficar recebendo raiva do outro, né? Raiva que vem do nada, que é uma cocriação que você fez em algum momento, você nem sabe que você fez, de repente você recebe aquilo e você não entende de onde veio isso. Foi daquela vez que você emanou uma energia negativa para aquela pessoa, agora você está colhendo o que você plantou. Então se você está cansado dessas situações de encrenca, você precisa sair da energia da encrenca. Se você está cansado, né, de ficar em situações de disputa de poder, você precisa mudar essa energia, entende? Você precisa sair dessa situação de disputa, respirar, pensar antes de falar, que é uma coisa óbvia, mas a maioria de nós não faz. Vai reagir com alguém lá na internet, nas redes sociais? Avalia. Passa aquilo que você vai falar pelas 3 peneiras de Sócrates. Conhecem aquele textinho das 3 peneiras de Sócrates? Então, vai falar alguma coisa para alguém, passa pelas 3 peneiras de Sócrates, né? Isso que eu vou falar é verdade? Tem bondade? Tem necessidade? Se aquilo que você tem para falar passar por essas 3 peneiras, então você fala. Se não, deixa para lá. É melhor se calar, é melhor silenciar, porque não vale a pena, tá? Você pode delimitar o seu espaço, é importante sim você estabelecer critérios, com percepção, com generosidade. Você não precisa discutir com ninguém para isso. Porque quando você age assim, alinhado com a fonte, isso começa a voltar para você. E você percebe até que algumas situações de encrenca que você estava atraindo para a sua vida, elas param de chegar, porque você mudou a vibração. Você não está mais atraindo isso, porque o seu mundo interno mudou e está reverberando no externo, entende? Porque a sua consciência mudou e começa a afetar também o seu entorno. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembro a todos que eu abri o meu clube de assinatura, que é o Clube da Gisela Valim. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser um conteúdo inédito, exclusivo, com vídeos semanais, num local no qual a gente pode estar mais próximo, abordar alguns temas mais profundamente, coisas que às vezes a gente não pode falar tão profundamente aqui. Lá no clube a gente vai poder trocar essa ideia, ficar mais próximo, ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Então, se for do seu interesse, se você gosta de autoconhecimento, meditação, desenvolvimento pessoal, lei da atração, astrologia e temas afins, esse clube é para você. É só você se inscrever no plano anual ou mensal que está aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.